Ok, aqui estamos para mais um Luvas e Personalidades com Cláudia Gomes, especialista em Botox, podemos dizer, ok? Onde ela faz as suas magias para que as senhoras se empoderem cada vez mais. Mas quem não conhece Cláudia, obrigado por teres vindo ao meu programa, quem é Cláudia Gomes? Paulista, dentista, formada há 25 anos, o Botox deixa que não apareça tanto, mãe de trigêmeos, a priori especialista em cirurgia oral maior, com o advento das crianças tive que me retirar da vida hospitalar e aí fui para a área da harmonização facial. Como é que é ser mãe de trigêmeos com toda essa capacidade profissional? Como é que é adaptar essa evolução? É muita loucura porque você tem informação demais e eles nascem muito antes do tempo. Então assim, a primeira infância foi realmente muito difícil. Na verdade, eles eram quadrigêmeos e nós tivemos a perda do Pedro, com 1 ano e 3 meses, devido a problemas neurológicos. Então, assim, é uma tarefa hercúlea. E aí chega uma hora que você tem que escolher, ou eu vou ser mãe e vou me dedicar a que eles cresçam, ou eu vou ser profissional. Então, parei ali. Porque a cirurgia, ela precisa de você o tempo, não tem hora. Ela aconteceu, cirurgia em face, normalmente advinda de acidente ou de violência, seja ela doméstica, seja ela num campo de futebol, né? Advinda sempre de uma agressão ou de um trauma, de um acidente. Então, te ligam na hora e entre ficar com as crianças e dar atenção para o paciente, então eu optei por me afastar e ficar com a minha família. Hoje eles têm 13 anos, Joaquim, Gabriel e Mariana, tem 13 anos, então aí eu já tenho maior liberdade para poder me dedicar a uma área onde eu tenha horários flexíveis, onde eu consiga acompanhá-los de uma forma assim prioritária, porém eles têm mais independência, precisam menos de mim. Fala-me da tua especialidade, como é que tem sido essa adaptação, porque passaste uma adaptação do crescimento das crianças, da questão familiar, a adaptação ao novo tempo, tá? Período da pandemia, situação atípica, possivelmente muito atendimento online, mas agora esta recuperação para a nova realidade. Como é que tem sido isso? Então, o que foi muito bom, na época da pandemia, o que aconteceu? Não haviam aulas, então eu tive mais tempo de me dedicar a estudar. Estudava com eles, mas estudava e voltei a estudar. Os cursos sempre muito pequenos, né, com pouca gente, então a gente tem bastante prática e tal. E a harmonização, ela tem muito facial, ela tem muito a ver com a odontologia, com a parte de anatomia, a face é onde o dentista trabalha. Então, as estruturas são muito normais para a gente, né? É muito mais fácil e o tratar com o paciente, ele já é inerente, porque já tem uma carga lá de trás de cirurgia, de raciocínio rápido. E assim, não tem apenas a ver com beleza, tem a ver com saúde. Porque assim, as mulheres, por exemplo, as mulheres menopausadas, são mulheres que precisam de resgate de autoestima, precisam de resgate. Hoje, 90% das mulheres tomam antidepressivo, tomam sedativos para dormir. E isso tem muito a ver com o estado físico geral, com a perda da feminilidade, né? E assim. E a pandemia que fez as pessoas ficarem em casa, fez com que as pessoas se ensimesmassem. Então tá bom o chinelo, tá bom aquela roupa, tá, né? E hoje nós estamos tendo um resgate da autoestima. E a gente, graças a Deus e a formação que a gente teve, a gente consegue resgatar como um indivíduo. Podemos dizer então que tu também és uma psicóloga? Sim. Ou seja, fazes esse resgate, ou seja, há uma estrutura facial de reempoderamento, de reavaliação do feminino, no caso, tá? Exatamente. Mas também é um psicólogo, a tua paciente, podemos dizer, que se senta na tua clínica, no teu espaço, no teu escritório, e ela pede um apoio também. Isso, porque ela chega e é assim, veja, são duas coisas bem diversas. O que eu acho como profissional que ela precisa e aquilo que incomoda a ela.
a cliente ela vem com uma queixa e eu tenho que saber ouvir. Porque eu olho e tecnicamente eu digo, bom, eu colocaria a mandíbula, né? Vou aumentar aqui, vou diminuir lá, vou levantar aqui, mas às vezes não é isso que ela quer, o que ela precisa. Às vezes ela tem a testa enrugada que a mim incomoda, mas é a papadinha que vai incomodar ela. Então a gente ouve, você tem que saber ouvir e solucionar aquele problema, porque às vezes a paciente vem, você coloca uma harmonização, a harmonia fica perfeita em termos didáticos e você não tira aquilo que incomodava ela. Porque às vezes o que incomoda ela é uma coisa que você não vê, porque incomoda só ela. Então a paciente, quando chega até ti, de alguma forma tu tens que lhe apresentar uma paleta de cores, de formas e de opiniões para que ela assimile a tua opinião, mas tu ouves, lá está. Mas tu vais harmonizar esse contexto de acordo com o teu ponto de vista profissional, é isso? Para solucionar o problema dela. Então, por exemplo, olha, tá, então eu tenho a testa, mas se eu fizer a testa e não fizer a glabela, não fica bom. Então, aí a gente resolve isso. Às vezes a pessoa já vem com a diagnóstico, eu quero fazer botox, ela não tem que fazer botox, ela tem que fazer um estimulador. Então a gente tem que ter todos os argumentos, e aí vem o conhecimento do que se está fazendo, para poder apresentar um plano de tratamento, porque é um tratamento. Veja, envelhece quem envelhecer é uma dádiva. Quem morre com 25 morre com o rosto liso, mas não vive nada. Então o que a gente procura é uma mulher bonita aos 50, que não aparente 50, mas que nunca vai aparentar 25. É uma mulher sem idade. É uma pessoa que tem os seus traços, que tem a sua personalidade, mas com uma pele madura, bonita, com viço, que ela se olhe no espelho e aquilo se agrade. Ou seja, tu podemos dizer que tu és um menu de serviços? Sim, sim, somos. Quem lida com estética tem que ser. Então é assim, a Cláudia faz lembrar uma questão da harmonização e da paleta de cores ou de opções do El Rubaiyat. O que é o El Rubaiyat? Consta que um físico árabe, do século VII, descobriu-se até há pouco tempo, que havia um documento, que El Rubaiyat era um plano onde ele tinha várias uvas que serviam para antídoto para vários venenos. Ou seja, havia uma harmonização, podemos compensar ou fazer uma comparação dos venenos da crise da sociedade que se impõe a uma senhora, em que tu apareces com o Rubaiyat, ou seja, com um livro de poções e de opções mágicas para que, de alguma forma, haja uma reviravolta, correto? Olha, mas que coisa mais lisonjeira! É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso mesmo. Claro, agora vamos para a parte mais intimista. Agora passámos do rótulo, parte profissional, depois as redes sociais e a parte da profissional e contactos dela vão passar todas aqui no rodapé, mas agora vamos passar para a parte mais intimista. Vamos para a uva. Tá? Se a tua vida fosse um livro, qual era o título? Menino do Conversa. Que palavra é que te acompanha, ou que frase é que te acompanha diariamente? Coragem. A pessoa que te vê pela primeira vez, o que é que lê nos teus olhos? Medo. Normalmente as pessoas têm medo de mim. E elas veem... Eu acho que vem coragem demais e elas não estão acostumadas com coragem. Isso é uma defesa tua? Eu acho que quando você... É uma formação. Você não pode se acovardar frente aos desafios que a vida te coloca. E como eu sou uma cirurgiã. Eu tenho isso. Então, assim, a minha formação é essa. É o raciocínio rápido, é a decisão pronta e tem que ser certa. É o trabalhar sob pressão. Antipânico. Exatamente. Então, assim, não existe. Você tem depressão? Eu fiquei algum tempo deprimida, 3 ou 4 meses, quando o Pedro faleceu. E depois disso, não. Ou eu me entristecia com aquilo que eu perdi, ou eu me alegrava com o que eu tinha. Então é essa a minha opção sempre. No teu canto, no teu quartinho secreto que nós temos todos dentro da nossa mente,
Qual é o teu escape? Um copo de vinho, um livro, um doce? Cozinha. Cozinhar. Adoro cozinhar. Adoro que comam a minha comida. Eu sirvo. Tu destes palestras já e dás formação, correto? Sim. Já te viste na plateia? Não. Não viste ninguém que dá uma forma que tu identificasses como a ti, aquela curiosa? Eu já pensei alguns alunos que eu dizia, bom, se parece comigo. Mas mesmo assim és capaz de dizer que não te identificas lá? Não, ainda não. És mais à frente então? Sim. Uma fera, tá? Cláudia Gomes, o Rubaiyat, tá? Vão passar as redes sociais todas aqui em baixo no rodapé. Sigam as redes sociais dela, vejam o que é que ela está a fazer aqui em Guaratuba e também com a profissional que nós vamos falar a seguir. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Tá com saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo pra passear. Natal, Pipa, Galinhos, gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra pra você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia pra quem tem fé, mas menino, tem até montanha pra descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali. Visite riograndedonorte.com.br. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades e hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo.
produtora de conteúdo, que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e nomeadamente o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, e com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo, venham fazer parte do nosso networking. Entrem em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a produtora conteúdo. Como eu digo, nada do que se pode passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da produtora conteúdo e do Uvas e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da produtora conteúdo e através de Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta do Uvas e Personalidades é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do Uvas e Personalidades e da produtora conteúdo. Até à próxima! Ok, então hoje vamos dar mais uma sugestão. Hoje vamos para a região de West Cape. Nederburg é a vinícola. West Cape, da África do Sul. Temos então a vinícola Nederburg. Nederburg com o seu famoso rosé. Com as suas características de 3 castas, Merlot, Pinotage e Carignan, uma uva francesa, vai-lhe dar tons frutados, vai puxar framboesas e muita cereja. Lá está, uma vinícola do West Cape, da África do Sul, que é bem característica na sua produção de vinhos elegantes e com o dito finesse. É uma paleta de cores de opções que nós podemos considerar para a harmonização, sendo um rosé, mas com aquela particularidade tanto do doce, do frutado, como da minerabilidade muito típica da região da África do Sul. Estamos a falar de Nederburg, que é uma vinícola existente desde 1791, século XVIII, sempre com as mesmas características. E temos com esta função de mostrar a capacidade que este vinho pode trazer. Através desse Pinotage, dessa Carignan e desse Merlot e também Cabernet Sauvignon, porque não, tem sido uma paleta enorme de opções para que as pessoas possam fazer a harmonização com pratos frutados, com pratos de entradas, frutos do mar e também carnes, não sejam elas com uma proteína muito fibrosa. Tem sido um sucesso e uma harmonização e um casamento perfeito com frutos do mar, diga-se de passagem, as ostras, podemos falar de um risoto de bacalhau, podemos falar também abrindo o maior leque de aves de caça, como perdiz,
e também as questões de risotos, mas com frutos do mar, e lá está, o limão siciliano. Estamos a falar de um leque de opções, como eu disse, que toda esta elegância da Nederburg, desde 1791, do West Cape, da África do Sul, nos dispõe ou predispõe a que nós puxemos pela imaginação para fazer uma harmonização tanto tradicional como uma harmonização contemporânea com todos aqueles que nós queiramos fazer. Vejam sempre os pormenores do rosé. O rosé é um coringa, tá? Como eu costumo dizer. Nós geralmente temos dúvidas do que servir no jantar, mas o rosé há aquela questão que é o coringa, harmoniza com tudo. Tem a questão dos taninos QB, quanto baste, lá está, para não ser um tanino tinto muito ofensivo que omita ou possa omitir o sabor da proteína, mas também é aquela questão de harmonizar com uma proteína da qual nós tínhamos dúvida. Casa perfeitamente com qualquer questão de prato, tanto como entradas, prato principal e como sobremesa. Já experimentamos inclusive com pratos doces na sobremesa e podemos dizer que é um pecado fazer essa harmonização. Foi a nossa sugestão, Nederburg, lá está, West Cape, África do Sul, desde 1791, a fazer vinhos harmoniosos, tons de ameixa, tons de framboesa e uma mineralidade muito característica da carrinha. Foi então mais uma sugestão e não percam o próximo episódio. Nos Dicas da Fran de hoje, nesse universo lindo e feminino, vamos aprender um pouco mais sobre banho de gel, ou blindagem como vocês conheçam. Vamos transformar as mãos e ver se elas fazem mal realmente à saúde. Será que quebra a unha? Será que realmente faz a sua unha de baixo crescer? Siga o nosso programa com Marília Blaut e você vai se encantar. Oi, meu nome é Marília. Eu trabalho na Fran Caetano como manicure e especialistas em alongamentos de unha. Hoje eu vou mostrar para vocês o procedimento que eu vou fazer aqui. Aqui nós já temos uma blindagem de unha que serve para aquelas unhas que são mais naturais, que você gosta de um procedimento mais natural, porém as suas unhas sempre quebram, lascam no canto. Aqui a gente vai fazer agora uma manutenção e vou mostrando para vocês os procedimentos. Aqui estamos removendo a esmaltação em gel que restou. Agora vamos preparar as unhas para poder fazer a manutenção.
Aqui agora terminamos a manutenção, pronta já para a esmaltação, já com a cutilagem perfeita, feitinha, tudo certinho. Os benefícios do banho de gel e da blindagem é o quê? Sempre cresce aquelas unhas, mas quebram no cantinho, dão uma lascadinha e assim vocês podem ver, elas estão blindadas com um tom natural e a esmaltação vai durar aqui de 15 a 20 dias. Aqui acabamos de encerrar então esse lindo e maravilhoso procedimento que foi essa blindagem. Convidamos você a frequentar o nosso salão de beleza Fran Caetano e aproveitar essa dica no litoral do Paraná. Curta, compartilhe essas dicas e se torne uma mulher poderosa. Bien sûr, aujourd'hui nous avons parlé de Coco Chanel, toque francês. Hoje vamos falar de Coco Chanel, francesa, lá está. Um ícone da moda e da resiliência feminina. Coco Chanel, filha de mãe solteira, lavadeira no caso, atravessou a intransigência do século XIX para o século XX. Resiliente, como sempre foi, o feminino, na altura, atravessou e evoluiu no mundo da moda com o seu traço e a sua postura muito própria. Atravessou toda essa transição, aproveitou e soube aproveitar a questão da oportunidade e o sentido crítico da questão feminina na transição do século e viu vantagem na questão de aproveitar o sentido da oportunidade em momentos de crise, da transição do século. Bebia champanhe, lá está, se fosse ele qual fosse, mas havia uma referência que ela dizia sempre que haveria duas situações, ou duas formas, ou duas ocasiões para beber champanhe. Quando estava feliz e quando não estava. Coco Chanel, com a referência do champanhe e do toque do anti-stress do final do dia. Estas e outras histórias no meu YouTube, tá, do Vazios Personalidades, onde vocês podem ver que, de alguma forma, tudo o que é, aliás, a história se pode tornar atemporal e contemporâneo. Então acompanham e não percam o próximo episódio.